Depois de flagrar a mãe confessando para o pai que se não fosse por causa dela, Seti ainda estaria reinando e não Ramsés, Nefertari fica completamente conturbada e fica ainda mais decepcionada com a mãe ao ouvir ela falar que, se for preciso, ela faz o mesmo com Ramsés também. Enfim, a rainha fica sem saber o que fazer e decide desabafar com Caroma, e depois de conversar com a sua dama, ela acaba tomando uma decisão. Ela vai imediatamente falar com o rei, completamente tensa. Ela fala para o esposo que ela tem uma coisa muito séria para falar com ele. Ramsés percebe que a esposa está muito tensa e pergunta o que está acontecendo. Ela fala que está com medo de dizer o que descobriu, pois não sabe como ele vai reagir, e pede para o esposo manter a cabeça fria. Ele perde a paciência e fala para ela dizer de uma vez o que foi dizer. A rainha respira fundo nessa hora e conta tudo que ela ouviu a mãe confessando para o pai. Nessa hora, Pazer chega e afirma que tudo que a filha está dizendo é verdade, e Unity está conversando com seu neto quando, de repente, a conversa é interrompida. Ela fica tensa ao saber que o rei está querendo falar com ela imediatamente. Mesmo apesar de estar bastante preocupada, ela fala para o neto que mais tarde eles conversam. Diz que depois ela conta tudo sobre a conversa para ele, pois naquele momento até o próprio rei precisa dos conselhos dela. E depois de dizer essas palavras para o neto, ela é levada até a presença do rei. Bakhemut fica tenso nessa hora, pois percebe que tem algo estranho acontecendo e fica preocupado, pois sabe que se algo acontecer com Unity, ele poderá acabar se dando mal também. Ao lado do esposo, tensa, Nefertari vê a aproximação da mãe. Nessa hora, Pazer também está na sala do trono. Unity já chega nervosa, mas tenta disfarçar o nervosismo. Tranquilamente, ela pergunta para o rei se ele mandou chamá-la. O rei fala para a mãe da rainha que ele já está sabendo de tudo que ela fez. Ele fala do próprio pai, de Maia, de Renutmiri, e diz que também sabe que ela pretendia fazer com ele a mesma coisa que fez com o pai dele. Unity fica apavorada ao escutar o rei afirmar que o que aconteceu com a sua irmã vai acontecer com ela também. Ela diz para o rei que ela tem o direito de se defender. Ramsés fala para a sogra que nem adianta ela insistir, pois ele não vai mudar de ideia de jeito nenhum, pois além de todas as maldades que ela fez para conseguir chegar onde queria, ela ainda teve a audácia de enganá-lo ao afirmar que o poder estava no cajado de Moisés, e tudo para conseguir voltar ao palácio. Teve a audácia de enganá-lo outra vez para conseguir o que queria novamente, e por isso Renutmiri não está mais entre eles. E em seguida ele conclui a condenação dela. A mãe da rainha pede para a rainha fazer alguma coisa para ajudá-la, mas a rainha não diz uma só palavra nessa hora. Ela somente chora. E Unity continua falando, mas o rei a ignora completamente. Pazer vê tudo, mas também não diz nada. Depois
que a sogra é levada. O rei se levanta e vai abraçar a rainha e pede para ela perdoá-lo. Explica que ele não poderia agir de outro jeito, porque Yunit é a mãe dela, pois ela sabe muito bem que o que a mãe dela fez é grave demais, e diz que vai deixá-la a sós com Pazer, para que eles possam conversar. Fala que, além do mais, ele está muito cansado e quer descansar. Pazer fala para o rei não se preocupar. Diz que não vai sair do lado da sua filha, nem por um instante sequer. Fala que ele mesmo vai cuidar dela. Depois que o rei sai, a rainha desce e abraça o pai e diz que ela sabe muito bem da gravidade de todas as coisas que a mãe dela fez, mas ela não queria que terminasse daquele jeito, pois apesar de tudo, Yunit é a mãe dela. Pazer fala para a filha que ele a entende, pois sabe que não está sendo nada fácil para ela. A rainha conta para o pai que ela estava indo até a sala dele quando ouviu a conversa entre ele e a mãe dela. Pazer fica surpreso, pois até então ele não sabia que a filha havia escutado a conversa entre ele e a mãe dela. E Kenny fica sem entender nada quando vê Yunit ser levada para o mesmo lugar que a princesa estava. E Yunit fica mais revoltada ainda, exatamente por causa disso. Pergunta se não tinha outra cela para colocá-la. Pergunta se precisava ser exatamente no mesmo lugar onde Renutmiri estava. A rainha vai falar com o rei e fala que ele agiu como tinha que ter agido, mas diz que mesmo sabendo disso, não está sendo nada fácil para ela. Ramsés diz para a esposa que ela foi uma boa filha. Fala que ela deu todas as chances para a mãe dela, mas infelizmente Yunit não soube aproveitar. Bakhmut fica apavorado ao ouvir Kenny contar que Yunit está no lugar que a princesa estava e confessa que ele está com medo que ela complique a vida dele também. Depois de falar com Kenny, Bakhmut vai falar com Yunit e diz que se ela disser alguma coisa sobre os dois, ele vai negar. Afirma que ninguém mais vai acreditar nela. Yunit fala que isso é verdade sim, mas lembra que Pazer flagrou os dois no passado e diz que em Pazer o rei confia plenamente, e em seguida fala para Bakhmut que ele só tem uma saída. Fala que ele vai ter que ajudá-la a fugir do palácio. Para você que assistiu até aqui, muito obrigado. Deixe ali nos comentários. Assisti tudo. E até o próximo vídeo.